Olha, foi a repercussão no mundo político desse caso gravíssimo que foi desvendado pela Polícia Federal foi realmente lamentável. Lamentável, a pior possível. Cada um ali tentando faturar politicamente, puxando a brasa para a própria sardinha. No momento em que a gente deveria ver esse país e o mundo político especialmente, porque o alvo não era um senador, era de certa maneira o próprio Senado, uma instituição das mais importantes brasileiras. Não interessa a ninguém o narcotráfico, não interessa a ninguém um Estado dominado pelo tráfico de drogas, na base da violência. Não interessa a ninguém que o Brasil se torne o que foi a Colômbia nos anos 90. Não obstante, ninguém ali estava preocupado com a institucionalidade brasileira, mas sim em atacar o outro lado e defender o seu. Por incrível que pareça, Sérgio Moro fez um discurso exemplar. Apresentou o projeto, que é um projeto que merece ser discutido, tem qualidades. Não fez ilações irresponsáveis, não fez relações entre casos que não guardam nenhuma semelhança entre si, ou que não tem relação entre si. Mas, em compensação, na sessão do Senado, o que a gente viu foi um espetáculo deplorável. Primeiro, pela ausência da maioria dos deputados da oposição. Como se pelo fato de o alvo desse ardil ser um senador ligado ao governo anterior, a trama perdesse importância. Não perde. E do lado da situação, discursos deploráveis. A começar por Flávio Bolsonaro, passando por Magno Malta, Deltan Dallagnol, todos tentando fazer alguma correlação entre o que aconteceu ontem e a fala de Lula no dia anterior. Olha, a gente já criticou aqui bastante a fala do presidente. Irresponsável. Aliás, o próprio Sérgio Moro havia se manifestado com razão, dizendo que aquilo colocava a vida dele em risco. Que aquilo era um incentivo à violência contra a pessoa dele. Ele tinha razão de reclamar. Ocorre que essa fala não tem nada a ver com o que aconteceu ontem. Nada. Essa operação já está sendo preparada, montada. As investigações têm sido realizadas há 2 meses. Moro foi avisado a respeito do que a Polícia Federal estava preparando. Há 2 meses. Não houve nenhuma relação entre a deflagração dessa operação e a fala do presidente. E no final das contas, a Polícia Federal, como um órgão de Estado, fez o seu trabalho. O governo, ainda que de forma indireta, a Polícia Federal tem grande independência, protegeu a vida de Moro e evitou que ele se tornasse a nova Marielle. De novo, a frase de Lula foi extremamente infeliz e irresponsável, mas nada teve a ver com esse plano para assassinar Sérgio Moro, entre outros membros do Ministério Público. E você tentar criar essa ilação é de uma irresponsabilidade, de uma leviandade absurda. Ontem, Dallagnol, dando entrevista, tentava o tempo todo fazer uma correlação entre os dois fatos, ao mesmo tempo em que dizia: veja, não estou dizendo que uma coisa está ligada. Então tá falando da outra coisa por quê? A tentativa de assassinato de um senador e de membros do Ministério Público já é grave por si só. Não é preciso torná-la mais grave fingindo que há alguma relação entre esse caso e o assassinato de Celso Daniel, por exemplo, como fez o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi lá e colocou tudo no mesmo balaio. Assassinato de Celso Daniel, o atentado contra ele, em 2018, e esse plano para assassinar Sérgio Moro. Colocando tudo ali no mesmo balaio de uma grande conspirata da esquerda, de um jogo de poder, de uma forma absolutamente irresponsável. Se é para você citar casos que não tem nenhuma relação com o de Sérgio Moro, por que não citar o de Marielle? Da vereadora que de fato foi assassinada pelo crime organizado. Esse sim guarda alguma relação com a tentativa de morte de Sérgio Moro. Mas não interessa a Bolsonaro citar esse caso. Interessa a tentativa de ataque contra ele, também grave, gravíssima. O assassinato de Celso Daniel, não menos grave. Só que um caso não guarda relação com o outro. E você tentar criar essa correlação é política com o P mais minúsculo que a gente pode imaginar. Realizada pelos políticos de caráter mais minúsculos que a gente tem nesse país. É tudo bastante exasperante.